Salve galera, aqui é o professor Pablo Jamilk com um vídeo em edição extraordinária aqui, porque muita gente está pedindo: Pablo, fala sobre a reforma administrativa, fala sobre esse assunto, porque a proposta já está sendo encaminhada aí. Então o que é que eu fiz? Eu selecionei aqui as propostas, as principais mudanças a respeito da reforma administrativa e eu vou comentar depois disso o impacto disso no segmento dos concursos públicos, que é um dos segmentos com os quais eu trabalho, beleza? Olha só, antes de começar a falar sobre isso, já vai a primeira informação. Você que sempre foi apoiador, eleitor, fã, admirador ou qualquer coisa do Bolsonaro, já sabia que isso ia acontecer. Inclusive, eu já falei sobre isso em um vídeo do ano passado sobre a reforma administrativa. Agora vou falar sobre essa proposta que está seguindo, o seu curso para ser aprovada. Vamos lá? Joga na tela, Carlão! Entenda as propostas do governo para mudar as regras do nosso funcionalismo público, beleza? Quem está por trás disso aqui? O senhor Paulo Guedes, beleza? Ele está por trás disso. Vamos lá. O governo do Jair Bolsonaro apresentou nesta quinta-feira a proposta da reforma administrativa. Pablo, você vai ler? Sim, vou ler, porque algumas pessoas não leem a droga da reportagem. Eu vou ler. A proposta de reforma administrativa que enviará ao Congresso Nacional. O texto acaba com a estabilidade para novos servidores, mas mantém todos os direitos para os servidores atuais. Beleza? Quem é que vai se lascar? Quem estiver entrando, tá? Além disso, a proposta extingue promoções automáticas e diversos benefícios considerados pelo Ministério da Economia como privilégios. O texto, porém, não mexe nas regras para magistrados, parlamentares, militares e membros do Ministério Público, categorias que estão entre as que têm maior remuneração e benefícios no serviço público. A reforma é uma PEC, ou seja, uma proposta de emenda à Constituição, e precisa de, no mínimo, 308 votos favoráveis em 2 turnos para ser aprovada tanto na Câmara dos Deputados e aí depois vai para o Senado, onde precisa ter, no mínimo, 49 votos também em 2 turnos. Daí ela pode ser promulgada. Vem cá, Carlão, volta para cá. Então você viu, aqui nós temos uma espécie de resumito do que é que vai acontecer. Agora, eu vou comentar item por item para que você entenda. Por que eu já vou falar sobre isso aqui agora? Eu postei mais cedo no Insta um resumo da proposta da reforma administrativa. Muita gente que não leu bosta nenhuma do que estava escrito lá, escreveu assim: essa reforma é ótima, porque afinal de contas, eu sou servidor público e eu vejo que muita gente fica lá encostada e tá dormindo e não atende bem. Tem que ser mandado embora. Pois é, meu amigo, mas você viu o que estava escrito ali? Isso funciona somente para as pessoas que vão ingressar. Aquela pessoa que você tá vendo no serviço público que estava dormindo, vai continuar. Porque a reforma não afeta essa pessoa. Você entendeu? Então nós estamos pensando nos ingressantes, não naqueles que estão lá. Vamos adiante. Joga na tela, Carlão. Servidores sem estabilidade. Atualmente, os servidores públicos são contratados por concurso público, o que é legal, por meio de um regime jurídico único que garante estabilidade. Pela proposta de reforma administrativa, a estabilidade acaba, exceto para alguns cargos considerados de Estado. Aqui resta para nós uma pergunta: quais são os cargos de Estado? Isso pode sofrer alguma alteração? Quem vai determinar quais são os cargos de Estado? Muito bem. Porque o que eu quero dizer é
se eles já estão determinados, se alguém pode modificar isso ou não. Haverá 5 regimes diferentes de contratação. Então, primeiro, cargos típicos de Estado terão direito à estabilidade após 3 anos, provavelmente, no serviço público. Aparentemente é isso porque acho que na matéria não apareceu. Uma lei posterior deverá definir quais são as carreiras típicas de Estado, ou seja, não definiram ainda. Segundo o governo, são servidores que trabalham em atividade fim, ou seja, diretamente ligada à finalidade daquela área, indispensáveis para a existência ou representação do Estado, além de exclusivamente públicas. Por exemplo, diplomatas e auditores da Receita Federal. Muito bem, então cargos de atividade fim já estão aqui indicados como carreiras de Estado. Esses terão direito à estabilidade, mas após um período. Cargos por prazo indeterminado. Essa palavra aqui me preocupa bastante, mas vamos lá. Eles não têm estabilidade. São servidores que desempenham atividades administrativas, carreiras administrativas provavelmente, então, técnicas ou especializadas, que são contínuas e não exclusivas do Estado. A maioria dos servidores permanentes será contratada nesse regime. Pega essa frase aqui, ó. A maioria dos servidores permanentes será contratada nesse regime. Beleza? Contrato por prazo determinado. Não tem estabilidade. São contratados por concurso, como os 2 grupos anteriores. Os contratos temporários, com duração estabelecida previamente. Após o término do período profissional, deixa o serviço público. Se eu não me engano, isso aqui já ocorria nos Correios. E essa aqui por prazo indeterminado, muito provavelmente, vai ser por processo de seleção simplificado, o PSS. Isso aqui já acontece em algumas universidades, beleza? Cargos de liderança e assessoramento. Não tem estabilidade, e agora pega essa aqui, ó, e não passam por concurso público. Segundo o governo, uma parte será contratada via o PSS, aqui ó, processo de seleção simplificado. Então provavelmente a antecedente aqui, ó, essa aqui não vai ser por PSS. Bem, ainda não detalhado, ou seja, eles não explicaram como vai ser o PSS. E uma parte será via indicação. Olha que coisa, hein? Indicação. Vai contratar um cargo de liderança no Brasil e um cargo de assessoramento via indicação. Nossa, vem pra cá. Isso não é alguma coisa que para você pode parecer algo possível? Quem sabe, assim, na Suíça, não no Brasil, porque isso não acontece no Brasil, talvez fomentar mas só um pouquinho de corrupção? Talvez. Vamos lá. São cargos de liderança estratégica, gerencial ou técnica e de assessoramento. Hoje correspondem aos cargos comissionados. Então aqui até facilita alguns processos, né? Não vou dizer quais, mas facilita. Vínculo de experiência. Todos os aprovados em concurso público passarão um período sob contrato de experiência para cargos típicos de Estado. Esse período é de 2 anos. Depois disso, somente os mais bem avaliados serão efetivados. Então falou ali, ó, prazo de 2 anos, não 3. Depois disso, os mais bem avaliados serão efetivados. A pergunta que resta aqui é quem vai avaliar e como vai ser esse processo de avaliação. Após a efetivação, o servidor só ganha estabilidade depois de 1 ano no trabalho. Então, provavelmente 3. Para os demais servidores que não terão estabilidade, o vínculo de experiência vai durar 1 ano. Passado esse prazo, os mais bem avaliados serão efetivados. Bem, então você está vendo aqui o grande esquema que é a avaliação. Vem para cá. Essa avaliação pode ser uma avaliação de produtividade, mas quem é que vai fazer essa avaliação? Pensa comigo. Vamos voltar para aquele cara que falou lá no início.
Eu conheço um monte de gente que está no serviço público e fica sem fazer nada. Você já parou para pensar se esse cara que fica sem fazer nada aparece como o avaliador do cara que acabou de entrar? E agora, como é que ele vai avaliar esse cara? O que é que ele quer que o cara faça? Ou você já pensou naquela circunstância que acontece na Suíça, né? Não no Brasil, de um chefe que está assediando uma pessoa, né? Será que aconteceria de uma pessoa dizer assim, olha, ou você vai jantar comigo, ou não tem como eu te avaliar bem. Você vai ter que agora fazer alguma coisa aqui para eu poder avaliar você de uma forma melhor, né? Pois é, isso é algo bastante curioso. Isso vai gerar muita discussão. São pontos que eu estou levantando aqui agora. Em momento nenhum eu falei sobre o governo até então. Eu falei sobre os pontos dessa reforma. Ela é problemática. Próximo, vamos lá, Carlão. Fim de promoções automáticas e benefícios. A proposta extingue diversos benefícios pagos hoje aos servidores. Mas isso só vale para os novos, tá? Então só quem entrar. Os atuais manterão esses direitos. Então o que é que não vai mais existir? A licença-prêmio, que é a folga de 3 meses após 5 anos de trabalho. Aumento retroativo, não vai ter mais. Férias superiores a 30 dias por ano. Adicional por tempo de serviço. Aposentadoria compulsória como punição. Parcelas indenizatórias sem previsão legal. Adicional ou indenização por substituição não efetiva. Tudo isso vai deixar de existir. Redução de jornada sem redução de remuneração, exceto se for por condição de saúde. Progressão ou promoção baseada exclusivamente em tempo de serviço. Incorporação ao salário de valores referentes ao exercício de cargos e funções. Beleza? Isso aqui é o que entra no rol do que deixa de existir. Outra coisa aqui, ó, interessante. O presidente poderá extinguir órgãos e cargos. A proposta também quer dar mais poderes ao presidente da República para extinguir cargos, gratificações, funções e órgãos, transformar cargos vagos e reorganizar autarquias e fundações. O governo disse que hoje há pouca autonomia na reorganização de cargos e órgãos e as mudanças na estrutura administrativa precisam ser feitas, né? Que saiu com um errinho aqui, via lei aprovada pelo Congresso. Segundo a equipe econômica, isso torna os processos muito demorados. Vem para cá um pouquinho, Carlão. Já que ele pode reorganizar a autarquia e que ele pode criar ou extinguir cargos, veja que a situação está ficando um pouco mais, não vou dizer complicada, mas ela está ficando mais arbitrária em favor do chefe do executivo, né? Ou seja, está dando mais poderes para o chefe do executivo. Adiante. Salários iniciais mais baixos, o que preocupava muito a comunidade concurseira, junto com a possibilidade de perder estabilidade. O governo disse que também vai encaminhar ao Congresso outras mudanças, mas que não estão nesta PEC. Elas seriam feitas após a aprovação da PEC. Uma delas é reduzir os salários iniciais no serviço público, muito mais altos que os do setor privado, segundo o governo. Outro plano é ampliar o número de faixas salariais para a evolução ao longo da carreira, o que faria com que o servidor demorasse mais tempo para chegar ao topo, tá? Para que serve isso aqui que eu destaquei? Vem cá. Sabe quando o cursinho preparatório faz aquela live de análise de edital e o cara fala para você, ó, em tantos anos você já está ganhando tanto, tá? Você pode pegar esse projeto aí e mandar para ele, pedir para ele explicar agora para você. Vamos adiante. Olha só. Demissão por mau desempenho. Outra proposta do governo, que não está na PEC, é a demissão de servidores por mau desempenho. Diferentemente das outras mudanças, essa também se aplicaria aos servidores atuais. Agora sim, esta também se aplicaria aos servidores atuais. Então agora, aquele cara que falou que o amigo dele estava dormindo,
esse cara tem razão. Só que tomara que esse cara que está dormindo não seja o avaliador. A previsão legal para esse tipo de demissão já existe na Constituição Federal, mas nunca foi aplicada por falta de regulamentação. O governo não detalhou como será a proposta. Agora vem para cá. Você acha mesmo que se isso passar, vai ser aplicado? Ah, eu acho, porque é isso mesmo, e quem não quiser isso aí, que vá para Cuba. Primeiramente, não seja burro, tá? Não precisa falar a pessoa que vá para Cuba. Primeiro porque Cuba não é o único país socialista, né? O cara podia te mandar para a França, por exemplo, que a França tem governo de esquerda. E se o cara for muito direitona, eu posso te mandar para a Libéria ou para o Níger, né? Para o Níger, que tem governo de direita e militar, inclusive, e é o país mais pobre do mundo. Mas tá, não é esse o caso. Eu tô querendo dizer que nós estamos no Brasil, velho. E mesmo que você tenha uma situação dessa no Brasil, eu acho muito difícil alguém chegar para um servidor que já está há trocentos anos lá e aplicar essa norma. Nem mesmo para os ingressantes. Porque isso deve dar uma dor de cabeça gigantesca, tá? Se ela já tem essa previsão e nunca foi aplicada por uma razão. Essa razão é Brasil, beleza? Vamos continuar a leitura. Atualmente, para demitir um servidor é preciso realizar um processo, um PAD, né? Segundo a Lei 8.112. Tem que ficar comprovado, entre outros casos, que houve crime contra a administração pública, aquilo lá que vocês já veem na aula de direito administrativo. E essa reforma não afeta quem? Juiz, parlamentares e militares. Além de não afetar servidores atuais, a proposta de reforma administrativa do governo não vai atingir futuros magistrados, parlamentares e militares e membros do Ministério Público. O governo alega que o presidente da República não pode definir normas específicas para membros dos poderes legislativo e judiciário. Essas mudanças precisam ser feitas pelo presidente do Congresso Nacional, pelo presidente do STF, pelo Procurador-Geral da República. Apesar disso, os demais servidores da Justiça, do Legislativo e do Ministério Público são atingidos pela reforma. No caso dos militares, o governo disse que não foram incluídos na reforma administrativa porque já fez mudanças nas carreiras das Forças Armadas no ano passado, no âmbito da reforma da Previdência dos militares. Agora pode vir para cá. Bem, então o que é que acontece? Analisando tudo isso, a maior bucha ficou para quem? Para aquela pessoa que quer se transformar em servidor público, tá? Para quem vai ingressar. Se e quando for aprovado. Por que eu digo se? Porque existem, né, elementos condicionantes para que essa reforma seja aprovada. Quando? Caso haja vontade política de todo mundo aprovar isso aqui, ainda temos esse prazo, né? Existe o prazo para ser aprovada essa reforma. A partir de então, nós teremos aí algumas mudanças, e são mudanças sensíveis. Onde nós teremos os maiores impactos, tá? Para, como eu falei, para esses servidores ingressantes. E é claro, para aquelas pessoas que resolverem fazer valer essa história de demissão por mau desempenho. Comentários meus a esse respeito. Bem, é claro, é evidente que essa reforma ia acontecer, ou pelo menos a proposta ia caminhar agora no governo do Jair Bolsonaro. Por quê? Porque ele e o Paulo Guedes, desde o início, tá, das conversas ali, já estavam se mostrando preocupados, né, com a máquina pública e demonstrando interesse em enxugar a máquina pública. Isso, inclusive, foi pauta de campanha do próprio Jair Bolsonaro, enxugar a máquina pública, certo? Se isso está sendo feito da melhor forma, particularmente, eu acho que não, tá? Ah, Pablo, mas vai você lá. Eu não vou, eu sou professor, eu dou aula, tá? É isso que eu faço. Particularmente, eu acho que não, porque eu estou vendo aqui surgirem novamente ensejos para apadrinhamento político, certo?
é muito provável que isso aqui aconteça. E com a situação que nós temos dentro do nosso país, o apadrinhamento político já é uma tradição. Com essas regulamentações distintas aqui, eu não duvido que isso vá piorar, diga-se de passagem. Outra circunstância importante: você, concurseiro, que queria ser aprovado numa carreira administrativa, queria estar lá numa, sei lá, numa autarquia ou numa agência reguladora, alguma coisa assim, você que comprou aquela ideia de que ia haver concurso até por saindo pelo ladrão, você agora precisa pedir uma explicação lá para quem te vendeu essa ideia, tá? Por quê? Muito curso preparatório saiu em defesa dessa plataforma governamental, que é uma plataforma de direita. Todo mundo sabe, todo mundo que tem a menor noção política sabe que se você tem um governo de direita, o governo de direita enxuga a máquina pública, beleza? Isso é evidente. O que você precisa entender é, algumas pessoas achavam que isso nunca fosse acontecer e quiseram surfar na popularidade do candidato à presidência da República, do Bolsonaro. Curiosamente, algumas dessas pessoas são pessoas que estão à frente de cursinho preparatório para concurso público. Ou seja, a pessoa faz o seu patrimônio, vive de vender curso para concurso público e defende uma plataforma que vai diminuir a quantidade de concursos públicos e que ainda vai tentar tirar a estabilidade, oferecer uma remuneração menor, que eram todos atrativos que muitas vezes acabaram levando a pessoa a procurar aquele curso preparatório. Nesse momento, você tem que ir lá cobrar a postura dessas pessoas. Fala, cara, o que você vai falar sobre isso? Tá? Como é que vocês vão defender isso? Porque o que eu tô vendo? Na minha opinião, tá? Na minha opinião, você pode dizer que não, enfim. A maior parte desses preparatórios começaram com essa história de assinatura ilimitada porque sabiam que esse momento ia chegar. Por que o cara te entope uma assinatura ilimitada? Porque você paga por 12 meses, 24 meses, sei lá, você quase financia essa porcaria sem saber se vai haver concurso. E você esquece que está debitando no teu cartão lá todo mês. E o cara simplesmente fala, uma hora vai vir, uma hora vai vir, uma hora vai vir, e ele já não fala mais em carreira, já não fala mais em concurso, é só assinatura, 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 assinatura. Por quê? Porque é para você pensar assim, cara, uma hora vem um concurso, eu faço e passo. Isso aqui é um golpe na boca do estômago. Por que que o cara vai querer pagar uma assinatura de R$2.000 para agora ele ingressar no serviço público sem estabilidade, com a remuneração mais baixa? Pablo, mas está jogando contra o seu time. Não, não tô. O meu negócio é português. O meu negócio é português, é redação, é literatura e outra. Eu não obrigo ninguém a comprar nada. O cara compra se ele quiser. O que eu tô falando aqui é uma coisa que a galera tem que ter em mente. Você tem que saber qual é a plataforma que está sendo defendida. Eu falei no vídeo anterior e falo de novo. A plataforma do Bolsonaro é uma plataforma com um projeto governamental de direita. E a direita significa o quê? Incentivo à empresa, incentivo à iniciativa privada, incentivo ao empreendedorismo e enxugar, diminuir o tamanho do Estado. Se você não sabia disso quando votou no Bolsonaro, quando votou numa plataforma de direita, significa que você não sabia o que era direita. E você estava pensando só que, sei lá, iam combater os comunistas e o resto do mundo ia continuar assim, sabe? Existe um grande problema que as pessoas não conseguem entender esses conceitos, beleza? Não conseguem entender esses conceitos. Você tem Estado maior quando você tem um governo que se identifica com a esquerda. Estado menor quando você tem um governo que se identifica com a direita.
Pablo, mas nós não tínhamos opção. Eu votei no Jair Bolsonaro porque eu não tinha opção. Cara, não tem problema você ter votado no Jair Bolsonaro. Não tem problema. Ele é o seu presidente, o meu presidente, o presidente de quem gosta dele, de quem não gosta dele, até que ele termine o mandato. Assim como virá outro presidente e depois outro, assim como nós tivemos Dilma, que foi tirada do poder, tivemos Temer, tivemos Lula, tivemos Fernando Henrique Cardoso. Cara, o mundo continua, apesar do presidente. Você precisa desenvolver um pouco melhor a sua consciência para saber o que é que você quer. Porque você não pode apoiar um pilar político que é contrário ao que você quer. Você tá percebendo? É tipo um pensamento esquizofrênico. Às vezes eu vejo o cara comenta uma parada lá e ele não sabe que aquilo que ele está comentando vai totalmente contra aquilo que ele queria. Então, o que eu tô querendo dizer para você? Essa reforma vai se passar, claro, vai atingir duramente o funcionalismo público e as pessoas que desejavam entrar para o serviço público. Perfeito? Vai atingir, vai ser uma grande pancada. E neste momento, o que seria digno de os preparatórios fazerem, seria colocar uma pessoa para ir lá explicar o que vai acontecer. Mas explicar de maneira clara. Falar, olha, se nós tivermos novos concursos, serão concursos destas áreas aqui. Estas áreas serão afetadas, pode haver uma remuneração menor, as regras para uma estabilidade parcial ou efetivação vão mudar. Tem que explicar isso. Nós vivemos a situação que nós estamos vivendo exclusivamente pelo fato de que as pessoas não querem explicar, não querem trazer as posições ali às claras e apenas sugerem. Esse texto que está aqui foi retirado da parte de economia do site da UOL. Eu fui lá, pesquisei e falei, vou ler essa reportagem aqui porque traz um bom resumo, certo? Traz um bom resumo. Eu me preocupo com a reforma administrativa por alguns quesitos. Primeiro quesito é o quesito dessa história de indicação, sabe? E posição de liderança. Isso me preocupa bastante. Também essa história de perseguição política dentro do serviço público também pode acontecer e é outra coisa com que eu me preocupo bastante. Você sabe que isso acontece no Brasil e que isso pode continuar acontecendo. Nós temos demonstrações disso, inclusive nos últimos anos, tá? Isso aqui pode enxugar a máquina pública? Pode. Pode ser uma forma de dar um respiro para o cofre público? Pode, mas não é só isso. Nós também precisamos de uma reforma política, nós precisamos de uma reforma tributária, certo? Que são pautas importantes e que deveriam ter vindo antes da reforma administrativa. Deveriam ter vindo antes, certo? Mas o grande problema que eu vejo aqui que está gerando uma discussão tremenda é criar uma associação, que é uma associação, assim, quase criminosa, entre serviço público e comunismo. Em primeiro lugar, as pessoas sequer entendem muito bem o que é comunismo. Para você ter ideia, tem gente que me chama de comunista, tem gente que me chama de esquerdista, coisa que é, cara, sei lá, se tiver um pingo de juízo e raciocínio, sabe que não tem nada a ver comigo. Mas enfim, tá? As pessoas confundem isso. E quando existe essa associação, você tem os defensores mais sectários que a gente chama de bolsonarismo, falando, esses servidores públicos são todos uns comunistas. E a partir daí começa uma guerra que não acaba mais, tá? Pronto, tá aqui o vídeo publicado, certo? Agora os senhores podem quebrar o pau nos comentários, podem seguir, podem deixar de seguir,
O que é o esquema, velho? Aquilo que eu digo pra vocês. Quando o Carlão vem aqui e dá o play nessa câmera, é pra eu jogar a real. Eu não tô maquiando, certo? Eu não tô maquiando. Agora vocês têm que aparecer com o mesmo furor que vem gente aqui me xingar lá no canal dos caras que falaram pra você que 2020 ia ser o ano dos concursos, que fizeram propaganda pro presidente, dizendo que agora que o presidente entrar que vai ficar tudo melhor para os concursos públicos. Tem que ir lá e falar assim, velho, e agora? E agora? O que é que você tem a dizer? Tem gente que tá até sumindo por causa disso. Aquele abraço.